Uma igreja com uma banda boa, né? Tenha certeza de uma coisa: se você está aqui, é porque o Espírito Santo te trouxe aqui. Aleluia! Aquele povo que estava lá no deserto, eles talvez tivessem outras opções, talvez eles tivessem outros programas. Aí Jesus disse que saíste a ver do deserto. Foram assistir um homem de roupas finas falando. Aleluias! Porque os que vestem roupas finas assistem nos palácios. Aleluias! E aqui nós não estamos em nenhum palácio. Deus querido, que saísse a ver um caniço agitado pelo vento. Aleluias! E aquele homem não era um caniço agitado pelo vento, não. Ele era um homem direcionado por Deus. Aleluia! Aleluia! Então que saísse, vocês foram fazer o quê? No deserto, foram ver um profeta, sim. E eu vos digo muito mais do que um profeta. É aquele que está preparando o caminho do Senhor. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Sabe o que você veio ver aqui, amados? Fazer aqui? Você veio ouvir a palavra de Deus, uma palavra que te leva para o céu, uma palavra que te conserta, uma palavra que está consertando os caminhos dentro de mim e dentro de você. Glória a Deus. A gente saiu, amados, porque aqui temos sido transformados dia após dia pela palavra de Deus. Eu acredito que se eu perguntar aqui a algumas pessoas, elas poderão dizer se têm sido transformadas ou não. Se depois que você começou a vir aqui, se Deus tem transformado a tua vida. E eu não quero falar, amados, no sentido financeiro, não. Mas se depois que você começou aqui, se Deus tem feito uma obra na tua vida, amém? Deus tem feito uma obra na tua vida, aleluia. Glória a Deus. Depois que você veio aqui, perceba a tua vida. Se a tua vida mudou ou não. Aleluia. Então o que você tem saído para ver? Talvez a casa seja humilde. Aleluia, Deus. Talvez os pastores da casa sejam humildes, mas as palavras que eles falam levam ao caminho da redenção. Eles ensinam como obter o reino de Deus. Eles ensinam como que a gente faz para ir para o céu. Aleluia, para abandonar o pecado, para olhar na tua cara e ter o potencial de dizer: você está errado. Glória a Deus. Esse caminho que você está andando é caminho de morte. Aleluia. Que saíste a ver um profeta, sim, eu vos digo muito mais do que um profeta. É aquele que está preparando o caminho do Senhor. É aquele que está preparando eu e você para a gente poder subir para o céu, para a gente poder morar com Deus, acima de riquezas, acima de qualquer coisa, amados. Ali é que é onde aquele homem pregava, não havia luxo, mas havia uma palavra de verdade, havia uma palavra verdadeira, havia uma palavra rema, que o povo ouvia. O povo estava cansado de ouvir mentiras, o povo estava cansado de ouvir promessas falsas, ou uma palavra que não preenchia. Glória a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. E ali eles buscavam uma palavra. Você está aqui porque você está buscando a palavra de Deus. Você está aqui porque você está buscando transformação para a tua vida. Você está aqui porque você está buscando ser uma pessoa melhor, porque você quer ser melhor, porque você quer ser diferente. Nós estamos aqui não é pelo luxo, não é pela vaidade, não, porque essas coisas não nos levam para o céu. Mas a palavra de Deus nos transforma. A palavra de Deus nos liberta. A palavra de Deus faz de eu e de você um novo homem, um novo caráter, uma nova
conversar com seu marido, saber como educar os seus filhos. Aleluia. É isso que a gente aprende na casa de Deus, amados. É o reino de Deus, é Deus reinando em mim, é Deus governando na minha e na tua vida. Oh, glória! Aleluia. Amém, meus queridos? Amém, amados? Amém. Oh, glória! O que a gente vem buscar aqui é uma transformação, dia após dia. Aleluia, Deus. Se eu perguntar para Camila se ela tem sido mudada através da palavra, você tem sido mudada através do ensinamento da palavra, Camila? Deus tem te mudado? Você é uma nova pessoa de quando você não vinha para a igreja, começou a vir para a igreja. Deus tem te mudado por dentro. Deus tem te feito uma pessoa melhor. Amém. Você sente que você tem sido preparada para ir morar com Deus. Glória a Deus. Esse é o objetivo do Evangelho, queridos. Esse é o objetivo da palavra de Deus. Aleluia, Deus. Glórias a Deus. Se eu perguntar para o Jean se ele, depois que começou a vir para a igreja, se ele tem se tornado uma pessoa melhor, não é que a gente agora é perfeito, amados, não! Mas se Deus mudou costumes, é gostos, é estilo musical, tudo Deus vai mudando atitudes. Xingava, agora não xinga mais. Às vezes era áspero, agora pensa duas vezes. Sabe o que é isso, amados? É o efeito da palavra de Deus. Aleluia. Se você tem sido mudado assim, porque a palavra de Deus te confronta. É porque a palavra de Deus te faz melhor. Aleluia. Glórias a Deus. É porque a palavra de Deus nos transforma e nos muda. Aleluia. Talvez você tenha vindo aqui e não tenha encontrado muito luxo, mas eu espero, eu preciso que você encontre um profeta, mais do que um profeta, mas pessoas que estão preparando a nossa vida para a gente se encontrar com Deus. Aleluia! Glórias a Deus! Aleluia! Os irmãos podem dizer amém, amados? Amém! Glórias a Deus! Pode dar uma salva de palmas para a palavra de Deus! Aleluia! Glórias a Deus! Aleluia! Espírito Santo! Amados, e a palavra de Deus vai dizer lá em Mateus 3, aleluia, glórias a Deus, no versículo 5. Então, saiu, o que João fazia ali no deserto, amados? Além de ele pregar o arrependimento, ele recebeu até um codinome, ele recebeu até um sobrenome, João o Batista, né? Nós estamos até no mês de junho, julho, a época que se comemora pelos pagãos, né? Pela falta de conhecimento se comemora o São João, né? Mas o São João na festa pagã é uma comemoração à morte de João Batista, né? Aleluia. Se a gente fosse aprofundar, a gente vai ver a maneira como aquele homem morreu, porque ele não negou a verdade. Aleluia. Aleluias. Porque ele ousou em falar a verdade, em condenar o pecado, amados, né? E a palavra de Deus vai dizer que ele se chamava João Batista, porque ao ele pregar esse arrependimento, um novo estilo de vida, uma nova mudança, ele fazia ali no deserto, no rio que passava por ali, ele batizava pessoas. E o batismo dele tinha sentido de purificação, de dar o entendimento de que agora eu me arrependi, eu estou disposto a viver uma nova vida, né? E ali ele batizava as pessoas nesse sentido da purificação, né? Se você tem sido transformado, transformada pela palavra de Deus, você está pronto para se batizar. Jesus está te preparando para você se batizar. Amém? Aleluia! Glórias a Deus, amados. Amém? Porque no batismo você está ali simbolizando a sua mudança e dizendo que você morreu com Cristo e ressuscita com Cristo. Aleluia! Glórias a Deus. E ali a palavra de Deus vai dizer, né?
saíam a ter com ele Jerusalém. Olha, uma cidade inteira, amados. Toda a Judéia e o que? Toda a circunvizinhança do Jordão. Olha o impacto que esse homem causou, amados, né? Olha a diferença que esse homem causou. Aleluia. E eram por ele batizados no Rio Jordão. O que? Confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo, glórias a Deus, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto no machado a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então a palavra de Deus diz que começou ali a vir os fariseus e os saduceus, né? Para ser batizados, né? Mas eles não estavam ali em verdade, amados, né? Porque a gente sabe que os fariseus e os saduceus, eles vão lá olhar, sabendo o que dá aquilo, no que dá aquele movimento, né? Às vezes eles até se introduzem no meio de nós, mas não tem uma mudança verdadeira, não tem um arrependimento verdadeiro. Amados, quando eu não tenho um arrependimento verdadeiro, quando eu não tenho uma mudança verdadeira, né? E eu estou ali querendo me aparecer, eu estou um saduceu, eu estou um fariseu, eu estou mentindo, eu estou sendo hipócrita, né? Aleluia. E o Senhor quer ver em nós, olhar para mim e para você, olhar para minha e para a tua árvore e ver frutos dignos de arrependimento. Aleluia. Glórias a Deus. Amados, comecemos a produzir no meio de nós frutos de verdade, frutos dignos de arrependimento. Aleluia. Glórias a Deus. Comecemos a ser santos de verdade. E não mais saduceus e fariseus hipócritas, conhecedores da palavra, mas que não praticam a palavra, conhecedores da verdade, mas que não geram mudança. São até, se você senta, né, com um fariseu, com um saduceu, eles te dão um banho de Bíblia, melhor muitas vezes do que um pastor, melhor muitas vezes, né, do que um profeta, mas não vivem a verdade de Deus. Aleluia. E não adianta de nada. Se a gente está vivendo assim uma vida que não é de verdade, amados, vamos procurar nos arrepender, porque a palavra de Deus diz que o machado estava posto, né, ao lado da árvore, né? Aleluia. Não é o desejo de Deus para ninguém, amados. Não é o desejo de Deus. A palavra de Deus diz que não é esse o interesse do Senhor. Então vamos viver uma vida de arrependimento de verdade. Amém, querido? Amém. Amém. Vamos ficar de pé, amém? Aleluia. Me estendi um pouco aí na explanagem da palavra de Deus, né? Mas que seja para nossa edificação. Quando eu falei assim, olha, o povo que vier hoje está crente, viu? Porque tá frio e eu imagino que nesse frio o povo não vai querer vir muito não, né? Mas me surpreendi, o povo está crente, viu, amados? Glórias a Deus. Deus abençoe sua vida, amado, por estar aqui, por estar ouvindo, absorvendo a palavra de Deus. E que essa palavra caia em um campo fértil, levante e dê muitos frutos para a glória de Deus. Aleluia. Vamos orar, amados, amém? Aleluia. Nosso Deus querido, nosso amado Pai, nós te agradecemos, nosso Deus, pela tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor falou conosco. Deus, abençoe esse povo. Não deixe que eles se percam, Senhor. Eu abençoo a vida deles. Eu abençoo a semana deles, Paizinho querido. Senhor, a tua palavra diz, Pai querido, daqueles que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, Senhor. Nós não queremos, Pai, que ninguém se perca, Pai, mas que eles se firmem no firme fundamento que é Jesus Cristo, Pai.
em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo os teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.